Boa noite a todos, começando britanicamente, né? E nós estamos com uma questão que o nosso mediador, que é o Dr. Rafael Barioni, que é presidente da Comissão de Direito Digital, Internet e Tecnologia da UAB de Ribeirão Preto, ele teve um atraso na viagem dele, né? E nós temos que, então, nós vamos começar aqui nós mesmas, né, nos apresentando, fazendo uma breve introdução a respeito de tudo e aguardar. Me parece que a partir das 20 horas o Dr. Rafael vai estar conosco, né? Então, boa noite a todos. É uma alegria enorme poder contar com a participação dos senhores, né? Esperamos que esse encontro seja um despertar de reflexões, troca de opiniões, experiências, e agradecer principalmente ao OAB, né? Que tem e a Comissão de Direito Digital, Internet e Tecnologia da OAB pelo convite. Então, eu gostaria que a doutora Andréia começasse dando boa noite para vocês também. A gente vai fazer uma mini apresentação de nossos currículos e depois nós damos prosseguimento ao conteúdo. Então, boa noite a todos. Tomo as palavras da Diana aí como minhas também. Sou grata aí pela oportunidade de estar com vocês nessa noite, pelo convite recebido pela OAB. Agora eu preciso pôr óculos. Vou ler um breve resumo aqui da especialidade da doutora Diana. Então, ela é advogada, quase 22 anos de atuação. Ela é sócia fundadora da VRR Consultoria. Ela é uma entusiasta do direito corporativo, inclusive no âmbito internacional, especialista em contratos, tecnologia, proteção de dados, com certificações internacionais, pós-graduações nessas áreas. Ela é membro da Comissão de Direito Digital, Internet e Tecnologia da OAB Ribeirão Preto, do Grupo de Mulheres que Fazem Negócios, do Conselho de Segurança CSEG 7 de Ribeirão Preto, São Paulo, e da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, a NPPD. Passo a palavra aí a você, Diana. Tá, eu vou fazer a apresentação e já vou começar, então, dando a introdução aqui que a gente precisa. Andréia Rodella de Andrade é advogada com vivência internacional. Ela é o que ele agrega um profundo conhecimento, né, sobre a legislação de outros países, inclusive sobre o Regulamento Geral da Proteção de Dados, que é a RGPD, e a GDPR aqui no Brasil, na Europa. E, ademais, no seu extenso currículo ainda inclui a participação em projetos, né, dentre eles envolvendo combate ao terrorismo, a lavagem de dinheiro, e é professora de contratos internacionais e de inglês jurídico. Então, como explicado para quem está entrando agora, a gente fizemos essa co-apresentação porque nosso anfitrião teve um pequeno contratempo, mas nós já vamos dar início, então. Porque, assim, o mundo globalizado, ele é alimentado por dados, pessoais ou não, né? Então, que contribuem para o desenvolvimento. Então, a informação cada vez ativa, é mais valiosa para o crescimento das organizações de todo mundo, né? E nossa cultura brasileira, né? Nós temos mania de fazer uma exposição gratuita e ostensiva desses dados. Então, a gente precisaria, na verdade, de uma mudança comportamental. Então, a privacidade, ela é uma coisa que já surgiu, o primeiro conceito dela surgiu em 1890, para vocês terem uma ideia. E aí isso foi se transformando com o tempo. Então, a segurança das informações foram sendo trazidas, principalmente sedimentadas na União Europeia, principalmente a partir da década de 40, de 1940. Então, isso já foi sendo trazido, então eles já têm uma cultura, tanto que eles acham estranho a gente ter uma facilidade assim para fornecer nossos dados para tudo quanto é coisa, até o CPF na farmácia, como eu sempre digo, né? Então, essa cultura que se tem, ela facilita para que você tome cuidado, você zele com os seus dados pessoais, né, de maneira... Então, apesar de nós falarmos aqui a respeito de que quando dados compartilhados geram benefícios, a gente não está levantando uma bandeira de que os dados devem ser fornecidos de qualquer forma, eles têm que ser compartilhados com consciência, né? Essa é a nossa bandeira aqui. Mas tem muitos casos interessantes que nós vamos apresentar para vocês, que esses dados compartilhados realmente podem dar benefício, seja individual, seja coletivo, né? Então, olha só o cuidado que nós temos que
ter, né? Ninguém está blindado completamente, mas semana passada, mais ou menos dia 20, surgiu a notícia desse vazamento, né, que expôs o CPF de mais de 220 milhões de brasileiros. Então, vocês imaginam, é muita gente, é muito mais que a gente pode imaginar. Então, inclui 37 bases de todo tipo de dado pessoal. Então, para vocês terem uma ideia, vou ler até agora para você, ó, RG, Estado Civil, lista de parentes, endereço completo, até com latitude e longitude, nível de escolaridade, salário, renda, poder aquisitivo, status na Receita Federal, INSS, foto de rosto da pessoa, endereço, telefone, e-mail, score sobre o crédito, salário, renda, e até os falecidos não escaparam, porque até a data de óbito tem numa quantidade expressiva deles. Então, é um arquivo de 14 gigabytes que foi compilado provavelmente em agosto do ano passado, e com esse dado, assim, com esses dados, é possível até uma probabilidade que a pessoa que tiver esses dados tem probabilidade de saber até que tipo de produto ou serviço uma pessoa pudesse comprar, né? Seguro, previdência, cartão de crédito, que tipo de jogos, que tipo de viagem ela gosta, quais artigos de luxo coleciona. Então, imagina, né? Fica muito mais fácil ligar, então, agora para você, e com todas essas informações, e pedindo só que você confirme, né? Porque como os dados são mais antigos, você vai acreditar, né? Que eles estão sabendo muito sobre você, então tomem cuidado, né? Então, nosso primeiro alerta é nesse sentido, né? Então, mesmo que alguém saiba muito sobre você, o ideal é você se precaver e só fornecer dados realmente quando você ligar ou quando você tiver certeza que estão te ligando de uma fonte confiável, né? Mas é assim, é sabido que na história da humanidade, a Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico, né? Então, teve início na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. E agora a gente vislumbra esse novo marco na história, que é a busca da evolução crescente das tecnologias de processamento, informação e comunicação. Então, de fato, muitos acreditam que a gente está testemunhando, né, Diana, a segunda revolução industrial, levando-se em consideração todo esse avanço científico que está ocorrendo nesse campo e que permite transformações em vários setores econômicos, culturais, sociais, políticos. Porém, a gente está vivendo um momento que a gente precisa ficar atentado ao fato de procurarmos proteger os nossos dados ou limitarmos o seu compartilhamento. Mas algo deve ser refletido, né? Essa é uma oportunidade da gente trazer aí uma reflexão entre todos nós. Porque realmente há determinadas situações que pode ser bastante benéfico aos titulares de dados compartilhar seus dados, como a gente vai abordar em detalhes aqui. Né? Sendo que um dos principais temas que nos traz é a telemática. Não sei se os senhores aí participantes sabem o que é telemática, mas é a junção de duas palavras, tele, de telecomunicações, mática, de informática. Aí, no que tange a telecomunicação, é tudo, fibra ótica, serviços de telefonia, satélite, cabo, etc. Informática, sistema de rede, softwares, computadores, periféricos, etc. Então, a telemática, na verdade, a gente pode dizer de uma forma bem simplista, que é um sistema que transmite dados pela rede, seja em formato de imagem, de texto, de som. Então, ela permite uma comunicação à distância. A principal função dela qual que é? Coletar dados, armazenar e transmitir informações, permitindo, então, monitorar o desempenho das operações, gerando relatórios a partir dos dados coletados. E a telemática, a gente vê em vários segmentos, aeroespacial, na aviação, nos aplicativos de mobilidade urbana, seja o Google Maps, o Waze, o 99, o Uber, o BX de Ribeirão Preto e tantos outros. Por quê? Ela vem sendo também muito aplicada no setor automobilístico. E até governos de outros países, como da União Europeia, da Rússia, eles têm exigido esses serviços telemáticos. Não sei se vocês sabem,
principalmente para capacidade de chamadas de emergência. E, por outro lado, o que a gente vê dos consumidores em geral? Que hoje eles estão buscando cada vez mais carros tecnológicos com maior conectividade. Até isso foi base de uma pesquisa de uma empresa chamada GMS Association. Ela tem a sede na Inglaterra, que era uma organização formada por rede móvel, operadoras de rede móvel, e ela detectou realmente essa necessidade dos consumidores. Não, e no que tange ao repreamento de frotas, inclusive, nota-se que tem diversas informações pessoais que são compartilhadas. Então, assim, se o motorista almoçou ou não, quantas paradas fez, com que velocidade, a forma que dirigiu todo o percurso previsto, né? Então, principalmente nos casos de assalto e roubo, ou mesmo até de acidentes, a gente vê que tem uma maior rapidez de saber se algo deu errado, ou se foi apenas com o veículo, mas principalmente com o seu condutor. Então, um exemplo disso, a gente tem a Volvo. Ela está em Goiânia desde 2008 e tem mais ou menos 1.400 ônibus interconectados e monitorados, até com dados assim de saída de todos eles, horário de chegada, fala em cada ponto, coisas que a gente vê, por exemplo, até em Curitiba ou em quem tem a oportunidade de ver em outros países, ou no aplicativo de Ribeirão Preto também, eu sei que existe uma pontualidade, então o titular acompanha de forma, até como o motorista faz as curvas, então resulta numa eficiência de operação para a empresa. Então, demonstra a administração pública o resultado da contratação da mobilidade urbana, né? Para a empresa, ele tem esse controle, e ainda para o titular permite, o usuário permite uma maior informação da população, de maneira precisa e completa. Né? Até sobre o trânsito em geral, se está tendo tráfego ou não, se vai ter atraso ou não, e essa pontualidade. Completando, se me permite, né? No que tange também a telemática no setor automobilístico, ela tem sido realmente como uma ferramenta de potencializar a segurança no trânsito. Por quê? Melhora, com certeza, né, o comportamento dos motoristas ao dirigir. Além disso, existe a linha prêmios de seguros, conforme a necessidade real do segurado. Existe até um termo que chama UBI, Usage Based Insurance, que faz o seguro conforme a necessidade do segurado. Então, por exemplo, uma pessoa idosa que ela não pega estrada, ela faz, com base na telemática, uma pólice de seguro por quilômetros rodados. Ela tem uma economia muito maior. Então, nesse sentido, essa tecnologia ela propicia seguros mais baratos, né? Até em caso de porque ela já tem um sistema antifurtos, ela gera um comportamento de direção mais responsável, maior conformidade com a lei. É claro que não é difícil. Quem de nós, todos nós, a gente está em rodovia, de repente a gente vê o carro da frente freando bruscamente e a gente olha porque ele visualizou um radar móvel ou um fixo. Né? E, então, quer dizer, isso gera um risco. E com a telemática faz as pessoas terem um comportamento de direção mais seguro. E a gente pensa, né, que a telemática é algo presente, mas lá em 2016 já tem um dado que 16 milhões de apólices já usavam a telemática. Isso nos Estados Unidos, Itália, Singapura. Nesse diapasão, realmente nos dá a ideia que a telemática, sim, né, ela pode trazer benefícios adicionais para as pessoas. E as melhorias, né, Diana, são latentes. O estilo de direção do motorista pode ser mais responsável, ajuda na economia do combustível. Os serviços de locação ajudam na recuperação rápida dos carros, rastreamento em tempo real. Então, há muito a ser utilizado em frotas de veículos, os alertas de manutenção do veículo, otimização de rotas.
informações de trânsito. Então, no final, é uma melhoria de qualidade e segurança. Pois é. Ó, gente, até lembrando, aí no bate-papo, a gente colocou assim uns roteirinhos para vocês acompanharem o que a gente está tratando, né? Até para vocês terem um registro aí. Depois a gente vai compartilhar um link interessante também para vocês assistirem um vídeo aí a respeito um pouquinho mais sobre privacidade, sobre forma de se defender e tudo mais. E outro compartilhamento de dados dando prosseguimento é a mineração até de bons funcionários através de equipes externas, né? Está na moda agora, né? Que a gente, no tempo atual, a gente está em home office, mas e aí? Como controlar? Como você se destacar como funcionário? Então, a telemática também vem também no ambiente de trabalho, porque aí você pode perceber o grau de motivação do colaborador à distância. Então, coisa que nem sempre é uma tarefa fácil, né? Para o gerente lá, ele está longe do ambiente produtivo da empresa, pode comprometer até uma questão de melhoria, né? Um desempenho profissional adequado e um destaque. Então, se existe uma comunicação eficiente pelo uso da telemática, então facilita esse trabalho, né? A otimização do tempo, o atingimento de metas, traz os resultados do ambiente, dá um destaque para o indivíduo que foi engajado. Então, mesmo que ele nunca tenha estado presente no ambiente corporativo, com a telemática pode demonstrar essa atuação diretamente para os gestores. E, além disso, permite criar roteiros de visitas otimizados, checar estabelecimentos que são possíveis, né? Onde que estão os prospects de cada um. Então, essa telemática, nesse sentido, no trabalho, também facilita. E, aliás, André, comenta aquele caso lá da telemática do Detran do Amazonas. Então, algo super interessante, né? E o ano passado, o Detran do Amazonas, e Amazonas está sendo falada agora, né, na situação atual, mas ele passou a gravar, utilizando a telemática, e passou a gravar toda a prova do indivíduo que está buscando tirar a CNH na categoria B. E por que ele foi implantado, né? A gente pode questionar. Primeiro, para evitar fraudes. E segundo, para dirimir qualquer dúvidas que pudesse surgir em relação ao resultado do exame. Quantas vezes em exames fica a palavra do examinador e do aluno? E aí, o que se prevalece? Geralmente prevalecia a palavra do examinador. E daí tira toda a imparcialidade da questão, né? Então, e fica muito subjetivo. Então, isso é uma ferramenta realmente muito útil. E o processo é super legal. Começa já o aluno, dá o dedão ali, tira a biometria, faz o reconhecimento, então não tem também fraude de outra pessoa fazer o exame em nome de outra pessoa. Isso vai para o tablet do examinador, daí já entra o sistema, dá toda a informação do trajeto, tipo do carro, todas as informações. E aí a gente pode verificar realmente uma grande transparência. Daí, se o aluno não passou, ele vai saber exatamente por quê e pode corrigir o erro. De fato. Então, hoje, para usar nesse tipo de especificidade, a gente tem alguns dispositivos, né, físicos. Você pode estar se perguntando, mas como é que faz esse controle, né? Como que a telemática é usada? Como que eles vão saber tudo isso que a gente está falando aqui, né? Então, eu pus aí no tópico para vocês os 7 tipos que existem, assim, nessa questão da telemática veicular, que também são usadas em outros setores, mas assim, como a gente está dando foco nisso, é interessante que a gente relate, né? Então, aplicativo para smartphone é o mais comum, né? Ela é mais fácil, mais direta, transforma o celular num sensor e transmissor de telemática, né? É o que a gente já mais ou menos está acostumado, né? Então, existe também plug para isqueiro, que é um dispositivo que liga no acendedor de cigarros, que ninguém mais sabe, usa para fumar praticamente, né? Mas ele coleta e transmite os dados por meio de um cartão SIM, que é um módulo de identidade do assinante, né? Que fica integrado ali, né?
Aí a etiqueta inteligente é mais ou menos parecida com aquelas que a gente vê de sensores, assim, quando a gente passa nos pedágios, né? Isso, né? Que é uma etiqueta adesivada colada no painel do veículo, que ela coleta e transmite dados através também desse cartão SIM integrado, né? Mas o único inconveniente é que essas etiquetas não possuem uma proteção robusta contra violação, então elas são pouco utilizadas, mas ela tem uma boa resistência ao calor, e acredita-se até que essas geram um atendimento mediano, né? Quanto à segurança do trânsito e a pontuação de condução, mas ela não é tão utilizada. O OBD, que é o Onboard Diagnostics, é um plug que foi criado para conectar de porta diagnóstico com o carro, que é mais ou menos aqueles sensores de porta que a gente tem, que trava o cinto de segurança, né? Que ele conecta os principais sistemas eletrônicos do veículo. Então, ele transmite por dado também, né, do cartão, e usuários podem acessar por meio de um aplicativo ou a página da web também, né? Alguns já devem ter visto nesse sentido também. O que é montado em bateria, que eu mencionei para vocês, ou no para-brisa, né? O da bateria ele acopla a bateria do carro nos sistemas externos, né? E aí a vantagem é que possui uma unidade, né, de fácil instalação direto na bateria. E oferece um desempenho, né, no que tange a segurança e a pontuação do motorista, já que ele fica bastante seguro ali dentro. O que é montado no para-brisa é parecido com aquela etiqueta que a gente falou, só que eles possuem sensores, né, com fontes adicionais. Deixa eu lembrar, ele propicia assim, o controle de voz, o microfone integrado, eles têm tudo ali, controle de alto-falante, 2 controles de volumes, tem botão de emergência, né? Aí alguns até contêm câmeras, como a gente vê às vezes embutidos aí de uma maneira mais simplificada, né? Mas às vezes nos capacetes dos carros. E, por fim, tem a caixa preta, né? Que, como o nome diz, já mostra que ela é bastante segura. Na cabine do veículo, um dos sensores é o acelerômetro. Então, ele promove medições bem precisas da velocidade, né? Elas são tidas como mais avançadas, né? E porque apresentam alto-falante, o viva voz, permite chamada por emergência, de assistência rodoviária, e ainda oferece inibidores de partida do motor contra o roubo, né? Então, ela acaba sendo integrada ali em várias situações. Então, esses são alguns dos exemplos de curiosidade, assim, para a gente saber, mas como é que utiliza isso, como é que vai medir, né? E a gente já tem muito disso, muito desses dispositivos no nosso dia a dia aí. Então, André... Desculpa te interromper. Então, até é interessante, porque em relação a toda essa conectividade, os fabricantes aí, né, as montadoras de carro, então, tem uma perspectiva, isso é uma curiosidade, de investir até 2030 entre 450 bilhões de dólares a 750 bilhões. É claro que, porque eles realmente intencionam investir pesado nessa área, porque já tem um anseio dos consumidores, e porque também, apesar deles desenvolverem novos produtos, eles também vão gerar receitas, porque os consumidores estão ávidos para isso, e gerar, principalmente, proteção e segurança para todo mundo. Isso é ótimo, né? Então, esse benefício também é palpável no meio securitário, né? Por quê? Por que a gente paga hoje seguros mais caros, né? Por que a gente paga? Porque, em tese, a gente ainda paga pelos fraudadores. Então, se todo mundo, de repente, passasse a usar telemática, claro, aquele que corre, aquele que é irresponsável, é uma faca de 2 gumes. Mas se você realmente se propõe a ter uma direção segura para você, para a sociedade em geral, isso é muito benéfico, porque você vai ter como se fosse uma pólice VIP, quer dizer, adequada à sua necessidade. E tudo isso no meio de transparência, de conformidade com a lei. A gente estava falando dessa questão, né? Você tem os dispositivos, tem a visão da empresa e tudo mais, mas aí para os segurados, né? Você vai perguntar, né? Foi mencionado rapidamente, mas assim,
tem as recompensas e obtenção útil de hábitos de direção, que esses que a Andrea relatou, né? As recompensas, é assim, ele concordando em utilizar o dispositivo, esse indivíduo demonstra que vai praticar uma direção segura, e com certeza obterá descontos no seu seguro, ou mesmo ser recompensados como outras formas, né? Não tendo aquela discriminação, só porque você é mulher, você já tem um desconto no seu seguro, né? Não tem essa questão, eles vão analisar a sua conduta no dia a dia, toda hora, né? Então, você concordando com isso, você obtém, de fato, uma redução, que a gente tem ouvido falar aí em torno de 40% do valor do seguro, e mais ainda se você... porque tem alguns detalhes que a Andrea comentou comigo, né, que ela conhece uma pessoa, e aí ela falou assim, mas qual o problema? Às vezes você está com o carro parado no semáforo e atende o telefone, então isso está contando negativamente para você, né? Não pode atender de jeito nenhum. Mas, assim, no geral, ela modifica seu comportamento. Então, tem essas duas coisas, a questão financeira, a recompensa financeira, mas também os hábitos de direção, que é legal, que a gente, na verdade, acaba sendo hipócrita, né? Corre, a hora que chega no radar a gente para. Não, nesse sentido, não. A intenção da telemática é você ser realmente um motorista que traz essa confiança para a seguradora e para você mesmo, né? Então, você fala, eu vou ter um benefício direto, né? Não vou ficar pagando pelos fraudadores, né? Então, esses hábitos de direção, elas dão informações relevantes sobre o número de quilômetros dirigido. Então, há plano de seguro com base exclusivamente sobre isso, quanto quilômetros você dirige, né? Pode ser uma opção. Mas também a questão da velocidade, rapidez nas frenagens e tudo mais. Então, de certa forma, contribui, né, para que todo motorista se torne mais consciente sobre a forma de direção, o seguro e para demais pessoas. E aí, com isso, obtém a recompensa financeira direta disso, né? Até fez me lembrar, existe uma seguradora americana, New York CM, acho que ela criou um programa super interessante, que chama In Control, que é no controle. Então, e ela criou esse programa para aqueles jovens que acabaram de tirar a carta, ou aquele que comprou o primeiro carro. E aí, por exemplo, no caso de jovens, claro, com a autorização dele, os pais podem monitorá-lo também. Então, o pai recebe por e-mail, mensagem de texto, e aí ele tem todo o monitoramento. Como você disse, se o indivíduo fez frenagens bruscas, se ele acelerou, se ele está dirigindo em velocidade alta, se ele está indo para caminhos que não são apropriados. Aí as pessoas que têm filho, ou algum filho que escute, falam, mas o que seria interessante para mim? Eu vou ser vigiado? Não, porque essa funcionalidade, essa ferramenta, ela também aprimora a direção do adolescente, porque ele vai aprender a dirigir melhor. Ele fez uma curva rápida, ele vai receber uma mensagem, olha, você tem que fazer uma curva desse tipo a tanto de velocidade. Então, ele também é uma forma educativa, é uma forma de gerar um melhor cidadão. E, além disso, como a gente vem falando, gera descontos, gera prêmios nas apólices. E a gente sabe já que, não vou dizer o nome aqui, mas existe já várias seguradoras no Brasil que oferecem a telemática. Então, assim, vale a pena realmente dar uma analisada. Porque a pessoa pode contratar planos muito mais interessantes, muito mais baratos, né? Só que vai ser monitorado, com certeza. A gente tem que ter em mente, assim, que de qualquer forma, por trás dessas informações no banco de dados, assim, um ser humano, né? Cujo dado registrado participa e influencia a experiência como outro ser humano, né? Então, aí a gente parte para um outro tópico, que é a questão dos bancos de dados, né? Sejam eles negativos ou positivos. Então, tem as blacklists e tem os scores, né? De dados, de acordo com os dados que você automaticamente, ou de uma forma jurídica tiver que compartilhar. Então, por exemplo, nessa exposição de dados que não traz benefícios individuais, mas assim os coletivos, a gente tem a questão dos cadastros negativos, né? É um tema bem delicado, né? Porque se torna público uma lista de pessoas, né? Que é a blacklist que eu tenho comentado com vocês, que existem várias formas, mas uma dessas, assim, mais gritantes que a gente vê os dados pessoais expostos,
é que depois são pessoas que foram responsabilizadas, de fato, por atos ilícitos, né, ou impedidas de acessos a determinados direitos e políticas públicas. Principalmente depois assim de um trânsito julgado de apuração, por exemplo, a lista de empregadores que foram condenados por terem submetido os trabalhadores à condição análoga de escravo, né? Então veja que exposição séria de dados é essa, mas que de um lado essa divulgação é uma situação que é justificada, né? Porque além de decorrer de um processo de enfrentamento jurídico, tem a exploração de trabalhadores. Então a publicização é pertinente, pois gera esse efeito preventivo e reduz drasticamente novos ilícitos, né? Então, nesse caso, mesmo que a pessoa não queira, os dados são expostos, não é assim que tem aquela suposta sigilosidade de processos, né? Nesse caso, não, existe realmente uma advertência, né? Uma exposição para que tenha esse efeito repreensivo e preventivo, para que não hajam ilícitos de um grau de drasticidade como essa questão da escravidão. Né? Agora, de outro lado, a gente tem o cadastro positivo, por exemplo, do Serasa, né? Que você vai lá, você se cadastra, você fala, olha, eu permito que vocês monitorem meus pagamentos. Por quê? Porque eu quero demonstrar que eu sou bom pagador. Então, aquelas pessoas que têm mania de pagar à vista são melhores pagadores, só que elas não criam um histórico, né? Então, o ideal é, assim, essas pessoas que têm intenção de que tenham no futuro um crédito que possa ser conseguido, uma análise de crédito que possa beneficiar na aquisição do imóvel, na aquisição de um veículo, no investimento pessoal e profissional, essas pessoas autorizam, né, que seja fiscalizada a sua conduta de adimplemento, os bancos vão informando se você pagou os boletos em dia, né, e principalmente questão de parcelamento de empréstimo, se você já fez, e isso aumenta o histórico de crédito. E aí vai ser possível a concessão de benefícios e empréstimos no futuro, né? Como eu falei, assim, até investimento profissional. Então, ter um score significativo com o seu compartilhamento de dados de forma voluntária e consciente vai acabar te trazendo esse benefício também, né? Isso até já era comum há muitos anos já em vários países, né? Como nos Estados Unidos, que eles falam credit history, que é história de crédito. Né? Então, se você paga à vista, você não faz a história de crédito. E daí, se você precisa de um financiamento, eles não sabem qual é o seu perfil, que você é um bom pagador. Então, geralmente, você tem que comprar coisas parceladas, pagarem para mostrar. E conforme você vai tendo uma pontuação mais alta, você vai tendo benefícios, né? Você vai tendo apólice de seguros, contrata seguros de forma mais barata, consegue financiamentos melhores, com taxas menores. Então, eu acho que também, de repente, é uma tendência que veio para ficar no Brasil. E também gostaria de mencionar, existe uma blacklist chamada EWS, que é Early Warning System. É uma ferramenta que auxilia a Comissão da União Europeia e suas agências executivas a identificar terceiros que representam riscos financeiros. E aí pode ser empresa, pode ser indivíduos. Então, se eles foram condenados por falta grave, ofensa criminal contra os interesses da União Europeia, eles vão ficar registrados. Mas todo mundo tem acesso? Não, só aquelas autoridades. Mas os titulares vão ter acesso. É muito transparente. Então, eles vão ter informação por que eles estão lá, desde quando. Eles têm o direito de retificar dados imprecisos, incompletos. Então, e esses dados, para eles sejam compartilhados, é o que a Andrea falou. A gente tem que ter em mente que nós temos uma legislação que vai permitir que a gente tenha a mesmo controle da União Europeia, por exemplo, que é uma das mais faladas, uma das melhores, assim, mais protegidas, né? Porque, por exemplo, o WhatsApp nosso, a gente está sendo compelido na União Europeia, não. Por quê? Mas a legislação lá é parecida com a nossa legislação é 80% retratada na GDPR. Por que a gente não está fazendo ainda, né? Então, nós que temos que mudar essa cultura e exigir que sejam compartilhados os dados. A gente pode compartilhar os dados desde que seja assim, com fim específico, transparência,
dos titulares, e esse acesso restrito, né? Você tem níveis de acesso, quem tem autorização para acessar ou não, tem que exigir que eles sejam armazenados numa nuvem própria, né? Devidamente criptografados. Então, é extremamente viável que isso aconteça. Só que a gente tem que mudar isso e exigir esse detalhe, né? Então, por exemplo, uma compreensão quase global hoje em dia dos adolescentes, né? Que eles simplesmente não se importam com ter privacidade online. Eles estão ali colocando todo o dia a dia deles, colocam, né, escrachadamente tudo que eles fazem. Então, eles estão acostumados com isso, eles já cresceram nesse ambiente. Então, eles necessitam de espaço público para poder socializar, mas de outro jeito, os públicos digitais, eles nos surpreendem, assim, de deixar exposto e não sabem aonde que atinge isso, né? Então, porque se eles também não participam das redes sociais, eles se sentem como exclusos da sociedade, né? Então, uma pesquisa internacional até detectou que quanto mais refinados esses controles de privacidade e essa sensação de controle de site online, maior a probabilidade das pessoas de compartilhar informações pessoais com públicos ainda maiores, né? Inomináveis. Nesse sentido, a maioria dos adolescentes é excessivamente otimista. Então, a gente está trazendo essa informação aqui agora com vocês para a gente conversar. Por quê? Como é que a gente vai lidar com isso no futuro, né? Então, por quê? Porque os adolescentes são excessivamente otimistas, que estão correndo maior risco de divulgar informações inadequadas para um público muito amplo, né? Mas como que a gente vai tratar isso? Até essa aparente falta de cuidado dos adolescentes, principalmente com a privacidade online, a gente está entrando num período que a cultura dominante é a expectativa praticamente de nenhuma privacidade online. Até é irônico dizer isso, mas até várias vezes foi relatado que o próprio CEO da Google, né, o Eric Schmidt, chegou a dizer que a privacidade não é importante. E se você quiser manter algo privado, talvez não devesse fazer isso. É como aquilo, se você não quer, se tem um segredo, se você não quer que espalhe, então não conte o segredo. Isso também faz-me comentar algo correlato. No ano passado, teve até uma empresa chamada Gartner, é uma empresa de consultoria e pesquisa de mercado, e ela detectou uma realidade muito interessante. Primeiro, que 95% dos consumidores brasileiros consideravam importante a LGPD. Joia, muito bom. Mas um fato muito interessante nos chamou a atenção. Vocês sabiam que apenas 51% dos entrevistados com idade entre 18 e 25 anos disseram que não sabem o que é LGPD? Então, refletindo sobre isso, eu acho que tem realmente fundamento. Por quê? Esse pessoal que nasceu na década de 90 já nasceu com a realidade virtual, já nasceu conectada à internet. É como escovar dentes, né? É automático. Então, quer dizer, se eles não fazem parte de uma rede, eles se sentem excluídos, como excluídos socialmente. Então, quando começou, por exemplo, Orkut, Facebook, todo mundo ia aderindo, mas quem que se questionava pelo motivo de questões de privacidade de dados, por que era gratuito? Ninguém fazia isso, né? Outro fato que também é uma reflexão é que às vezes os brasileiros estão tão ávidos pelos aplicativos que ninguém lê as políticas de segurança, de privacidade, né? Quantas vezes a gente vê, principalmente em finais de ano, as pessoas querendo ganhar um prêmio, uma necessaire, um panetone, o que seja, né? E fala assim, ó, vai lá na fila, olha, você tem que baixar o aplicativo para ganhar esse prêmio. Aí pede até a alma da gente. Nome, telefone, RG, estado civil, onde mora, profissão, nome de pai, nome de mãe. E aí, corre uma fila enorme, assina para ganhar
o Panetone. E aí vai ver, olha, a gente vai compartilhar esses dados por 5 anos. E aí, pelo uso do aplicativo imediato, não se preocupam de fato, não se atêm a essa questão de proteção. Então, e aí, já passando para a conclusão, a gente já viu que nosso colega aqui, nosso anfitrião, o Rafael, entrou, então depois a gente já vai passar a palavra para ele, mas a gente já está chegando nas conclusões, mas para não perder a linha de raciocínio, a gente tem que se perguntar, né? O que vai ser das gerações do futuro, né? Como é que a gente vai lidar com isso? A gente já tem que começar a conversar com nossos filhos, né? Como a Andrea disse, a gente teve exemplos aí no final do ano de que um shopping para fazer um cartão virtual do Papai Noel estava coletando dados super importantes de crianças. Então, os pais iam lá para criar um Papai Noel falando com a criança, aí o aplicativo perguntava, olha, dados pessoais, nome inteiro da criança, cor preferida, amigo preferido, comida preferida, e aí a gente vai respondendo, manda foto, manda onde está estudando, por quê? Porque é para mostrar que o Papai Noel conhecia a criança. Só que, na verdade, esses dados não tinham uma garantia, assim, de onde eles estavam sendo armazenados, de onde, como que eles iam usar aqueles dados, por quanto tempo. Então, a gente fornecendo dados aí das nossas crianças, a gente vai criando uma brecha para que eles conheçam toda a rotina de uma criança de uma maneira mais fácil, confiável. Então, a gente tem que tomar cuidado, proteger nossos dados, exigir transparência, exigir armazenamento, coleta adequada, né? Mostrar especificamente o porquê que está usando aqueles dados, né? Mas nós temos que começar a pensar também e conversar com nossas crianças, né? Porque são temas que a gente pode vir a trazer, porque aqui não vai dar tempo de falar tudo, nosso tempo já está terminando, mas assim, a gente tem que começar a perguntar, o que a gente vai preferir? Segurança? Ou a gente vai preferir privacidade? Como que a gente vai levar isso? E aí, dentro do nosso tema, né, a gente tem que ter esse compartilhamento consciente dos dados. A gente entender por que a gente está compartilhando e qual é o benefício que a gente pode vir a trazer nesses tópicos que nós trouxemos. Para quem está chegando agora, tem aí no próprio bate-papo um roteirinho do que a gente trouxe aqui de principal, mas a gente sabe que existem outras questões periclitantes aí que a gente tem que tratar, como, por exemplo, o reconhecimento facial, nessa questão que eu estou comentando, né? Qual é o benefício que a gente vai ter de estar fornecendo biometria, reconhecimento facial? Lá na China isso é comum, mas eles já têm a cultura de segurança. Mas e aí, é segurança ou privacidade? A gente entra nessa discussão que todos nós da sociedade temos que levar de olho gigante, né? Então, não é normal para muitos países fazer o que a gente faz. Então, a gente pode ser surpreendido com a quantidade de informações que coletam sobre nós, né? Quem assiste aí esses documentários sobre privacidade hackeada, a era dos dados, né? As redes, né? O sistema da rede que eles falam, que eles vão trazendo informações. Por exemplo, uma mulher, no caso do Tinder, ela quis saber qual era os dados que a empresa tinha dela lá na Europa, me parece que na França. E ela pediu. E eram simplesmente 800 folhas. 800 folhas de um período curto de tempo que ela estava no Tinder. Olha a quantidade de informações que a empresa vai coletando com a nossa exposição, com o nosso movimento dentro, né? Então, os robôs e os algoritmos vão trabalhando nisso e vão mantendo essas informações compactadas. E aí a gente é surpreendido, vez por outra, aí, com informações que a gente nem lembrava, né? Então, essa conscientização e essa discussão na sociedade é importante que se tenha. Então, é coisa para a gente falar no futuro, né? Andréia, e aí você quer concluir, quer comentar alguma coisa a respeito mais? E a gente deixa os tópicos para o futuro, né? Porque esses tópicos não vai dar para falar agora. Se vocês tiverem alguma pergunta mais direta, mas a gente vê aqui, eu recebi pelo menos pergunta aqui direto para nós a respeito de reconhecimento facial. Por isso que eu estava comentando a respeito, mas é um tópico muito longo, então a gente vai ficar para uma próxima oportunidade de detalhar um pouco melhor. Andréia, por favor, desculpa, faça a sua conclusão. Para completar, né, que a gente não pode ser nem 8 nem 80. A gente limitar o nosso acesso de dados, o compartilhamento, porque realmente as situações como telemática, inseguros, tudo que é totalmente benéfico para todos. E a gente ter mais consciência, né, de que forma que vai ser coletado, para quem que a gente está fornecendo, como você disse. E é um caminho sem volta. Cada vez mais a gente vai estar mais envolvido nisso. É isso que eu queria completar. Tá.
O Vamos Rafael, então, tem passar a a palavra palavra. para o Rafael. Rafael, seja bem-vindo. Oi, doutoras. Desculpa, eu acabei me atrasando, eu acabei de chegar de São Paulo, né? Eu tentei chegar antes. Eu acredito que tenha sido um riquíssimo conteúdo vindo de duas especialistas no assunto. Eu sei que foi gravado, né? Depois a gente pode disponibilizar aí o link. E só agradecer em nome da comissão, né? Vocês membros da comissão também. Estou vendo alguns nomes aqui, pessoal da comissão, outros não conheço. E da importância do tema, né, sobre dados, LGPD, enfim. Queria só agradecer realmente, não tenho palavras aí para agradecer nosso primeiro evento, né, do ano, e de novo pedir desculpas, estava no compromisso profissional e acabei atrasando, achei que ia conseguir chegar no horário, mas peguei chuva, enfim, tá bom? Muito Imagina, eu obrigado. agradeço aí de novo o convite. Espero que a gente possa ter elucidado, né? Na verdade, foi mais um bate-papo para compartilhar ideias, para despertar questionamentos, né? Como a Diana mesmo falou no começo, reflexões, e porque é um tema muito envolvente e apaixonante. A gente poderia passar aí horas e horas conversando, mas também a gente quis passar só um brief, um resuminho, para realmente as pessoas aí abrirem para um brainstorming, para uma troca de ideias aí. Aqui tem uma pergunta aqui, ó. Você quer ler? O Rafael quer que eu leia? Eu não consigo. Acho que essa daqui acho que a gente podia responder, porque é uma coisa que realmente aflige as pessoas, né? Então, aqui, ó. Você quer ler? Pode ler, então, Diana. Vamos lá. Você, aqui, ó, uma pessoa está perguntando aqui, ó. Você disse que alguém solicitou os dados arquivados, né? É possível fazer isso em qualquer site de mídia social? Também quero saber se lojas físicas podem ficar pedindo muitos dados, como os tais cadastros, né? Aqui quem pediu foi a Maria Ângela, né? Querem que eu mesma responda ou querem responder? Pode responder, depois eu te completo qualquer coisa. Tá bom, então, essa questão dos dados arquivados, na verdade, você vai começar a poder fazer isso agora sempre, né? A LGPD, ela fala da fiscalização a partir de agosto desse ano, mas, na verdade, ela já é aplicada e nós temos legislações anteriores que permitiam até a gente indagar isso judicialmente. Agora vai ficar mais fácil. Então, com a conscientização de que você tem que fornecer dados específicos, né? Mesmo que tenha um banco de dados anterior, é recomendável, né, que cada empresa, na verdade, vai ter que se adequar. Tem umas que vão ter que jogar banco de dados fora, outras vão ter que justificar e retornar para o titular de dados o pedido para que seja, né, fornecida autorização para ele utilizar os dados. Provavelmente a maioria de vocês já está percebendo que nos últimos meses todas as empresas mais sérias estão falando, aceite nossos termos e políticas, essa agora está aparecendo as barrinhas de cookies lá, você aceita ou não? Então, gente, aproveitando essa pergunta, façam bastante isso, leiam a política, verifiquem se o site, a hora que ele fala assim, olha, aceita cookies ou não, vai lá nas informações, saiba mais, por quê? Porque a empresa séria, ela vai estar colocando que só os dados, os cookies necessários vão ser obrigatórios, porque realmente precisa para funcionar. Mas, às vezes, tem fornecimento de dados para parceiros, fiscalização de todas as espécies, então aquilo você pode escolher se você quer ou não. Então, isso está acontecendo de maneira exponencial, as empresas estão se adequando à LGPD, as empresas sérias já estão aplicando isso, e você vai lá, lê termos e políticas e condições, saiba um pouquinho mais, vê se é de forma transparente, vê se está fornecendo dados com outros parceiros. Então, mesmo os dados arquivados, a partir do momento que você autorizou, você pode fazer isso em qualquer mídia, porque realmente vai ser obrigatório para as empresas terem esse registro. Em tal período eu recebi um e-mail, no outro dia eu recebi um folder de anúncio. Aí, quando você perguntar, eles têm que mostrar um relatóriozinho para você. Olha, nesse dia a gente apresentou um folder, nesse dia a gente coletou esse dado, nesse dia a gente fez uma campanha tal e você aceitou. Então, eles vão ter que ter esse histórico. Então, qualquer mídia social vai estar praticando isso. E até fazendo um compêndio lá com o que a Andrea falou, que eu esqueci depois de comentar, ela falou assim, mas até o grande gestor lá falou que os dados não podem, se forem compartilhados, eles têm que ser, você que
se expôs, problema seu, a gente vai usar. E não vai ser assim também. Então, se, por exemplo, você publicou na sua rede social do Facebook para os seus familiares uma foto sua, uma declaração, alguma coisa que possa te identificar, o Twitter não pode ir lá e simplesmente transmitir aquele dado, né? Você autorizou para o Facebook, não para o Twitter. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que ter em mente. Então, tudo que as lojas físicas ou digitais, ou Maria Ângela, ficarem pedindo para você de cadastro, ela vai ter que fazer isso de forma transparente. Então, ó, nesse momento eu preciso do seu nome e seu e-mail. Para quê? Ah, é que eu vou fazer isso. Ó, agora você fez a compra, então eu vou gravar os seus dados financeiros. É uma questão de execução de contrato, porque se a gente pode falar um pouquinho depois de LGPD, mas assim, existem algumas bases legais. Tem coisa que não vai ter jeito. Execução de contrato, se você comprou, eles vão ter que guardar seu dado financeiro, mas eles têm que demonstrar isso de forma não só transparente, como cumprir essa questão, como armazenar de forma segura, né? É o que eu falei no começo, aquele vazamento que teve de 220 milhões de dados CPFs, né? Uma coisa que a gente tem que se preocupar, né? Isso não existia, mas agora eles têm que blindar, o máximo possível. Eles podem demonstrar que tomaram todas as cautelas, mas a princípio as empresas vão ter que cuidar muito dessa questão. Então, a gente tem pouco tempo de cultura, porque em outros países isso já acontece, eles já nascem sabendo disso. E agora a gente está falando das nossas gerações, como é que elas vão lidar com isso. Mas a privacidade é uma coisa que deve ser tratada de forma transparente. Nesse momento foi para esses dados. Criou uma nova campanha. Agora eu vou precisar da sua data de aniversário. Para quê? Né? A gente tem que perguntar, para que você precisa? Né? Então, só podem exigir dados explicando e de forma transparente para tudo. Isso vai ser em tudo, até nos nossos condomínios tem que demonstrar por que está coletando dados, biometria. É um assunto riquíssimo que a gente pode trazer em outras oportunidades. Eu só queria completar, assim, de uma forma bem simplista, o conselho que eu dou é para todo mundo perguntar para quê e aonde vai estar. Acho que é o caminho. Acho que é só, né, Diana? Não, os outros é o que eu expliquei, a questão do reconhecimento facial, outros tópicos a respeito de biometria, a gente precisaria de um pouquinho mais de tempo, mas esse briefing que a gente trouxe agora, dá para vocês terem uma dimensão de como isso pode ser tratado. Por exemplo, os drones, olha que coisa legal, os drones, como é que eles estão funcionando, como é que funciona na aviação, o que acontece se ele filmar dentro da sua casa? São questões assim, que são dados compartilhados, você gravando ou não, você estando na frente de um celular ou não, né? Então, muito disso você teria a gente teria que ter uma discussão um pouquinho mais ampla, né? Eu vi aqui uma pergunta, pus até óculos para ler, do Marcos Vinícius, ele perguntando quando que a gente tem o direito de pedir a exclusão de dados. Quando, Marcos, a princípio você já não tem nenhuma relação contratual com aquela pessoa, certo? E se não decorre de lei também, porque tem dados, por exemplo, que você não vai poder excluir. Se o banco de dados da Receita Federal fala que você tem que guardar aquela nota fiscal durante 5 anos, mesmo que você peça para a empresa, falando, olha, eu quero que exclua meus dados aí daquela compra que eu fiz. Se ele estiver dentro do período legal, ele também não vai poder excluir. Então, existem algumas exceções ao direito de exclusão, mas tem que ser justificado. De qualquer forma, tem que falar, olha, eu estudei nessa escola aí, eu quero que apague meus dados todos da escola ou da faculdade. Não. Eles, pela recomendação do MEC, têm que guardar durante 100 aninhos. Não vai poder, alguns dados não vão poder. Né? Então, o direito de exclusão tem que ser respondido, mas ele pode ser negado em algumas situações. Você queria alguma coisa mais detalhada, Marcos? Escreve aí para a gente. Mas, de uma maneira geral, é assim que é recomendado. Tá bom, explica para a gente, então, em que sentido? Quanto ao direito de pedir a exclusão dos dados, o titular tem direito de pedir, né? Mas você pode estar perguntando, por exemplo, da questão da anonimização e pseudo-anonimização? Será que seria isso? Porque acho que ele falou assim, não, você respondeu bem. Será que respondeu isso? bem. Então tá bom. Porque tá vendo que dá pano para manga, né? Se a gente for aprofundar, vai anonimização, criptografia, vamos falar de um monte de coisas. É muito bom a gente tratar. Os dois pilares, né? O consentimento
com a finalidade, né? Tem sempre que ver a questão, acho que são os dois pilares dos dados hoje, são esses, né? Se tem um consentimento, se tem a finalidade. Se acabou a finalidade, pode acabar com o consentimento, né? Então, esse momento, ele é muito, não é subjetivo, porque tem alguma parte na lei, mas um pouco ele é dependente do negócio, né? Está sendo envolvido. Legal. Acho Então, que... Vamos finalizar então, Rafael? Não vamos. Fique à vontade. Então tá jóia. Pessoal, a gente agradece então a audiência de todos, né, que vão assistir agora. Muita gente pediu o link, depois a gente vai disponibilizar nas redes sociais nossas. A gente vai, inclusive, passar para vocês um link depois, para quem quiser, aí pode deixar não deixa o e-mail aqui não, né? Depois eu passo os dados, a gente coloca no descritivo do YouTube outros links que podem ser interessantes para vocês saberem um pouquinho mais do assunto. Então, obrigada aí a todos. Obrigada por toda a audiência e boa noite a todos. Vocês. Obrigada aí, doutor Rafael. Tchau, obrigado.